Shalom, shalom, shalom amado, shalom queridos. Aqui é Pastor Leonardo, da Comunidade Profética Adonai. Eu estou aqui pelo meu perfil, @pastorleonardo, @pr.leonardo.thomas. E aqui eu quero estar hoje ministrando a palavra sobre Pentecostes. Pentecostes que foi realmente nesse horário que nós estamos agora. E esse domingo não é um domingo qualquer, é um domingo especial, um domingo de Pentecostes, um domingo que é marcado pela presença do Espírito Santo, é marcado pela presença do nosso Senhor. Estava marcado para entrar aqui às 9 horas, mas os nossos equipamentos decidiram que não iriam transmitir, e para não deixar sem a transmissão, vamos fazer somente pelo Instagram e depois pegar esse vídeo e transmitir nos outros canais, como prometido. Tudo certo? Amém? Vamos então. Nosso compromisso é com o Senhor e não com a internet. A internet às vezes nos prega umas peças. Shalom Ávila. A internet às vezes nos pega peças e a gente não consegue fazer conforme a gente programa, conforme a gente como a gente quer fazer. Mas o melhor de tudo é que tudo vai dar certo e no final a gente vai receber a palavra do Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para derramar. Amém? Você seja muito bem-vindo nessa transmissão, que você seja muito bem-vindo aqui. Eu quero pedir ao Senhor para que Ele envie seus anjos até a sua casa, que Ele envie a sua presença até o local onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no seu deslocamento, onde você estiver agora, seja tomado pela presença do nosso Senhor Espírito Santo. Que a sua casa, que a sua vida seja tomada pela presença profética do nosso Senhor. Amém? Hoje eu quero falar sobre Pentecostes, que em Pentecostes é a mudança, é o Atos 2, é onde o Senhor Jesus, Ele mandou que todos ficassem aguardando para que fossem cheios pelo Espírito Santo. E hoje você não vai sair dessa transmissão sem estar cheio do Espírito Santo. Então eu te digo, fique aqui e saia cheio do Espírito Santo. Fique nessa transmissão, fique nessa gravação, fique ouvindo essa palavra, que você vai sair cheio do Espírito Santo. Você vai ser tomado, você vai ser batizado, você vai ter a sua vida transformada a partir desta transmissão. Pentecostes, como eu vinha dizendo, ele não é um ato qualquer, que nós estamos no horário profético. A terceira hora, 9 horas, terceira hora é a hora onde todos foram tomados, como está lá em Atos, todos foram tomados pelo Espírito Santo. E como eles foram tomados na terceira hora, e todos foram tidos como se estivessem bêbados naquele momento. Terceira hora da manhã, 9 horas da manhã. Imagina aquele povo todo falando em línguas estranhas, aquela casa sendo tomada por um vento impetuoso, aquela casa sendo tomada pela presença de Deus, do Espírito Santo, assim como a sua casa vai ser tomada agora nesse horário. E você vai começar a falar em línguas, você vai começar a ser ativado, você vai ter a presença do Senhor dentro da sua casa. Essa terceira hora é um portal profético. A sua oração deve ser feita nessa terceira hora. É um sinal de Deus que você precisa estar fazendo a sua oração nesta hora, terceira hora. O Senhor escolheu exatamente esse momento. O Senhor escolheu esse momento para enviar o Espírito Santo. E aqui nós vemos o portal que está se abrindo. Esses homens não estavam embriagados. Eles não estavam... como é que diz a palavra? Esses homens não estavam embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Eles não estavam embriagados, eles estavam tomados pela presença do Espírito Santo. Quando você vê aquelas pessoas sendo tomadas pela presença do Espírito Santo, muitos desconhecem Pentecostes, muitos pensam que o pentecostal é algo diferente, é algo que não é a presença do Espírito Santo. Muitos pensam e até falam, Shalom Yoná, tudo bem? Muitos pensam e até falam que é manifestação demoníaca, mas a presença do Espírito Santo, ela é diferente. Quando você sente o Espírito do Senhor tomando o ambiente, você sente que aquele
ambiente é tomado por Pentecostes, é tomado pelo Espírito, é tomado por labaredas de fogo, é tomado por algo incontrolável. E você não, como se estivesse bêbado realmente, ou estivesse embriagado, já não toma mais partido do seu corpo. E é ali que o Espírito começa a fluir com cura, com libertação, com salvação, com a presença do nosso Senhor Espírito Santo tomando o seu corpo. Mas eu não vou falar disso. Pentecostes não é uma festa. Passamos pelos 50 dias pós-Páscoa, 50 dias de Homer, com 50 dias de entrega, de busca, cada vez mais profunda, para chegar até Pentecostes. Para chegar até Pentecostes, que não é só... Eu quero falar do Pentecostes de Atos 2, mas Pentecostes já havia antes de Atos 2. Era uma festa onde todos se reuniam, pós-pascal. Mas não é só essa festa. Pentecostes é uma convocação que o céu te dá, é uma convocação que o céu te traz. O céu te traz uma convocação para que venha se cumprir as promessas. Assim como Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E do alto ser revestido de poder quer dizer que o Espírito Santo virá, assim como veio no batismo de Jesus, descendo sobre cada um de nós. Jesus tinha dito isso. Eles obedeceram. Todos obedeceram e ficaram naquele lugar, em Jerusalém. Cearam na noite anterior. Ficaram todos reunidos naquela casa. E eles ficaram. Eles perseveraram. Até que na terceira hora, às 9 horas da manhã, o fogo caiu. A revelação, promessas, tudo se manifestou naquele ambiente. E quando você entende que o tempo é certo, quando você entende que deve obedecer, quando você entende que deve estar naquele lugar, naquele horário, naquele momento, você não deve fugir do chamado do Senhor. Você não deve fugir da onde o Senhor mandou você ficar. Pentecostes aconteceu às 9 horas da manhã. Um sinal que a revelação ela acontece naquele momento. Naquele momento que Deus ativa. Deus age com precisão, no horário certo. E ele há momentos marcados, há locais que o Senhor te chama. Ele te chama para uma ativação. E ele te chama no lugar certo, na hora certa. E você não pode fugir disso. Jaqueline comenta aqui que eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Lucas 24, 49. E agora é um tempo de liberação. É um tempo de liberação da glória de Deus, e você começa a sentir a presença do Senhor se movendo aí dentro do seu ambiente. Você começa a sentir agora a presença do Espírito Santo neste ambiente, agora na hora nona. São 9 horas e 28 minutos agora, e agora você começa a sentir a presença do Espírito Santo tomando esse lugar com vento impetuoso. Agora o ambiente começa a ser tomado pela presença. Senhor, envia o Espírito Santo àquele que me ouve nesse momento. Senhor, envia o Espírito Santo para aquele que me ouve nessa oração gravada. Senhor, envia o Espírito Santo neste momento, Senhor, para aquele que está me ouvindo, onde minha voz esteja chegando. Envia teu Espírito Santo agora, Senhor. Envia o Espírito Santo agora, Senhor. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Está lá em Atos 2, 2. E a sua casa começa, como naquele momento, ser tomada por esse vento. Você começa agora a sentir a presença, você começa o seu corpo agora a sentir movimentos, você começa a sentir a eletricidade do céu passando pelo seu corpo, e você começa a receber a ativação do Espírito Santo sobre o seu corpo. Você não vai sair daqui como você entrou. Você não vai sair daqui como você chegou. Você não vai sair daqui hoje sem sair cheio do Espírito Santo. A presença do Senhor, ela vai te tomar durante toda essa transmissão. E você pode ter certeza, você vai sair transformado. Eles estavam naquele lugar físico, eles estavam no cenáculo, e o vento veio sobre eles, sobre os apóstolos, sobre aquele povo que seguia Jesus. O vento começou a vir sobre ele.
Shalom, Erlon, tudo bem? Seja cheio do Espírito Santo você também. Seja cheio, junto com a Kátia, com a tua casa, sejam cheios do Espírito Santo. Jerusalém hoje é o lugar onde você está posicionado, debaixo da promessa e da direção de Deus, até ser revestido com aquilo que Ele te prometeu. Exatamente isso que a Jaqueline comentou aqui. Esse é o lugar. Hoje é a hora, é agora. Estava no cenáculo e você está aí assistindo essa live agora. Você está no lugar certo. E veio sobre eles o fogo do céu, veio sobre eles o vento impetuoso, veio sobre eles e está vindo sobre você agora. Às 9 horas o céu se moveu e foi liberado fogo, línguas, ousadia, dons, missão. Você começa a receber agora fogo, ousadia, dons e missão. Você começa a receber aquilo que o céu tem derramado. Sobre esse Pentecostes, tudo aquilo que você orou durante esses 50 dias, você começa a receber agora. Você começa a receber. Você começa a receber ativações. Você começa a receber a presença do Senhor. Você começa a receber a nova unção. Você começa a receber uma nova língua. Você começa a receber a língua espiritual. Os anjos começam agora a falar contigo. E você começa a falar em línguas. Você agora começa a receber ativações do céu. Anjos começam agora a manifestar o sobrenatural, uma colheita. A colheita, que é a festa de Pentecostes, começa agora sobre a tua vida. Você começa agora a destravar as chaves que estavam travadas, as portas que estavam fechadas começam a se abrir na tua frente e toda a colheita que estava estagnada, que estava parada, começa a chegar sobre você. Você começa agora a festejar a festa da colheita, que é a festa de Pentecostes. A colheita sobrenatural sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre tudo aquilo que você tem colocado na presença do altar, agora começa a ser liberado sobre a tua vida. Você começa a colher o sobrenatural, e o sobrenatural do Senhor começa a ser derramado sobre a tua vida. Dons e ministérios começam a ser liberados sobre a tua vida. Você colherá muito mais do que aquilo que você plantou. Você colherá muito mais do que veio na sua mente, na sua promessa. Você colherá o sobrenatural sobre a tua vida. Você começa a colher a abundância sobre a tua vida. E você festeja hoje em Pentecostes este sobrenatural. Este sobrenatural. Aquilo que não é natural. Não é um fenômeno natural. Você começa agora a receber essa colheita. Você está vivendo agora esse tempo que é um tempo de respostas. Esse tempo é um tempo de respostas na tua vida. O Pentecostes não é um tempo onde você vai ficar perdido, onde você vai ficar sem a resposta do Senhor. Até porque nesse tempo é um tempo de ativação. É tempo de ativação e de liberação. O que a Jaqueline diz aqui? Esse vento... Shalom, César. Quero falar contigo depois, viu? Esse vento impetuoso não foi apenas um fenômeno natural, era um sinal espiritual. Exatamente isso. Era um sinal espiritual poderoso do derramar do Espírito Santo sobre os discípulos. Ele simbolizava a vida, o poder e a transformação. É isso mesmo. É aquele vento, era o poder de Deus transformando a vida, e a sua vida hoje é transformada. A sua vida hoje vai receber essa colheita sobrenatural sobre a tua vida. Tudo aquilo que você plantou está colhendo. O movimento do Espírito já está acontecendo, você já está recebendo o Espírito Santo sobre a tua casa. César, tu que entrou agora, Dioneia, teus filhos, todos agora, tua igreja, recebam agora a presença do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre a tua vida. Recebe agora mais do Espírito Santo sobre esse lugar, mais do Espírito Santo sobre cada um que me ouve agora, nesse momento. Cada um seja tomado pela tua presença, pelo teu Espírito, que esse Pentecostes seja o dia da transformação, seja o dia que o vento impetuoso venha derramar sobre esses lares, essas casas, e cada um que entra aqui não saia da mesma forma. Não saia da mesma forma. Hoje é tempo de resposta. Essa terceira hora também é o tempo da tua resposta. É o tempo da tua resposta, aquilo que tu tem orado, aquilo que tu tem colocado. Hoje a tua resposta está chegando. Pedro, ele se levantou entre aqueles 11 e falou em alta voz, está lá em Atos 2:14. Quando Pedro se levantou, e ele começou a orar, começou a falar, começou a transmitir a presença de Deus, e mais de 3.000 pessoas
mais daqueles 3.000 que estavam ali foram convertidos. Todos ouviram e receberam a presença do Senhor. Pedro estava posicionado, Pedro se levantou, ele falou naquela exata hora. Naquele momento, aquela hora de ativação, ela exige posicionamento. E o teu posicionamento é agora. Assim como os discípulos estavam no lugar certo em Jerusalém, você está certo agora nesse lugar. Na posição certa, orando juntos, unidos, preservando a presença do Senhor. Eles não se dissiparam depois da partida de Jesus. Eles ficaram e oraram, estiveram todos juntos naquele momento. Shalom, AP, tudo bem? E exige o teu posicionamento. Exige o teu posicionamento nesse exato momento. Você tem que estar posicionado, não só pela colheita, não só pela abundância, não só pela presença do Espírito, mas você tem que estar posicionado. Você tem que estar ligado onde o Senhor manda estar. Você tem que estar onde o Senhor te manda estar. Ele vai estar naquele endereço, naquele local, naquele horário, naquele momento. Se você foi chamado para estar no momento, foi convidado para estar em tal lugar, esteja ali naquele momento, naquele lugar. Se o Senhor te enviou, vá. Quando Pedro se levanta, ele está se posicionando. E você não pode mais ficar sentado, você não pode mais ficar deitado, você não pode mais ficar aí nesse sofá, você não pode ficar no lugar onde você está. Você não pode mais ficar parado nesse mesmo lugar, nessa mesma situação que você vive hoje. Você não pode mais ficar nesse lugar. Deus está te chamando para mudança, para um posicionamento, para mudar essa posição, sair daquela situação onde você está agora e ir para outra posição. Você precisa receber do céu a ativação que desce agora. Você precisa, nesse momento agora, aceitar a presença do Senhor. Você precisa agora, nesse exato momento, nesse horário, que é o horário 9h37, o horário da hora terceira. A hora terceira é a hora onde Pentecostes desceu, e nesse domingo, nesse horário profético agora, o Pentecostes está descendo, o Espírito Santo está tocando a tua vida e você está sendo posicionado, você está sendo transformado, você está sendo colocado no lugar de autoridade dos céus. Agora você está revestido do poder do Espírito Santo, você está revestido com o Espírito Santo, e tudo aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aqueles pecados, tudo aquilo começam a sair de você. Quando o vento sopra, onde há uma contenda, onde há uma briga, onde há orgulho, onde há divisão, ele transforma aquele ambiente. Os discípulos que estavam naquele lugar, eles estavam num só coração, estavam numa só oração, num só propósito. E o vento desceu. Quando o Espírito desceu, as cadeias foram quebradas, como disse a Jaqueline. Os dons que estavam adormecidos foram ativados. Os dons do Espírito foram ativados em cada um daqueles homens e mulheres que estavam naquela casa. A palavra começou a ganhar fogo. A carne, o ser humano, começou a perder força. A identidade espiritual em quem são, em Deus, começou a ganhar ousadia, começou a ganhar força no lugar do medo, como disse a Jaqueline. E tudo isso, a presença do Senhor, ela foi ativada. E depois disso, cada um foi e ministrou cada vez mais. E eu falo de novo, quando Pedro se levantou naquele momento, Pedro estava com ousadia. E ele ministrou a palavra de Deus e pessoas se converteram ao Evangelho. Hoje o Espírito Santo ele te chama para te levantar como uma testemunha. Testemunha do reino. Testemunha de que a sua vida foi transformada. Testemunha de que você foi transformado. Que você foi curado. Que você foi liberto. Que você foi salvo. Que saiu daquelas cadeias que te prendiam. Hoje o Espírito te chama para te levantar alta voz, para pregar o Evangelho, para transformar a sua vida, para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Obedecer o chamado que Jesus tem te chamado hoje. Hoje o Espírito te chama para ser aquele que acende o fogo. Hoje o Espírito te chama para o teu Pentecostes pessoal. Hoje ele te chama para ser posicionado no centro da vontade de Deus,
para atingir o alvo que é Jesus, para obedecer, para permanecer revestido no altar. Você, pastor, pastora, apóstolo, aquele que segue, seja revestido do poder, seja revestido da glória que vem do alto, revestido da glória que vem do céu, revestido do poder do Espírito Santo. E o Senhor diz hoje, nessas 9 horas da manhã, na terceira hora, eu envio em meu nome um novo Pentecostes. Eu envio a esta casa que está em oração. Eu envio agora a presença do meu Espírito a esse lugar. O Senhor diz, esta casa está cheia da presença. Esta casa está cheia da presença do Espírito Santo. Esta casa que está cheia do fogo. Esta casa está cheia. Aquele que me busca em espírito e em verdade, eu vos incendiarei agora com a presença do Espírito Santo, com um renovo. O Senhor diz, eu não mudei. Os anos se passaram, mas eu não mudei. Aquele que me busca me acha. Aquele que busca em verdade me encontra. E o fogo ainda cai. O fogo ainda cai. O fogo ainda cai. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Levanta as tuas mãos agora. Levanta as tuas mãos agora para receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a tua vida. Ele diz que não mudou. E que o fogo ainda cai, e você vai agora ser revestido do fogo, vai ser revestido do poder, vai ser revestido do Espírito Santo. Levanta a tua mão agora e vamos orar juntos. Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós fizemos de errado, Senhor. Nós nos arrependemos do nosso orgulho, Senhor. Nós nos arrependemos de tentar resolver pela nossa força. Nós nos arrependemos, Senhor, de quantas vezes negamos a Jesus. Nós nos arrependemos, Senhor, de quantas vezes nós deixamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós nos arrependemos de quando desobedecemos ao Teu chamado, Senhor. Agora, Senhor, como estava lá em Ezequiel, Senhor, eu peço para que o vento, Senhor, venha dos quatro cantos, Senhor. De norte, de sul, de leste, oeste, Senhor. Os 4 ventos, Senhor. Venham soprar sobre nós, Senhor. E onde houver ossos secos, onde houver corações apagados, Senhor. Onde houver fogo apagado, Senhor. Onde houver apenas braseiro, Senhor. Assopra o teu vento agora, Senhor. Sobre aqueles dons esquecidos. Sobre aquele lugar, Senhor, onde havia morte, onde havia dor, onde havia doença, Senhor. Sopra agora, Senhor, com teu vento. Sopra agora, Senhor, com vento impetuoso, Senhor. Desce com fogo, Senhor, agora sobre cada uma das vidas que aqui estão, Senhor. Desce agora, Senhor, e cada um seja conectado no teu espírito, Senhor. Cada um seja conectado, Senhor. E cada casa, Senhor, se torne agora como um cenáculo, Senhor. Se torne agora, Senhor, como aquele ambiente que foi tomado na Tua presença, Pai. Que agora, Senhor, todos venham ser batizados em línguas, Senhor. Que venham ser falando agora, Senhor, em línguas desconhecidas, Senhor, em línguas celestiais, Senhor. Agora, Senhor, venha descendo com fogo, Senhor, e renova o chamado desta pessoa, Senhor. Renova agora, Senhor, o chamado, Senhor, o altar deste pastor, Senhor. O altar deste apóstolo, Senhor. O altar, Senhor, dessa pessoa que está aqui, Senhor, seja renovado agora, Senhor. Na Tua presença, Senhor, seja renovado, Senhor. Ativa agora o ministério, Senhor. Libera estratégia, Senhor. Libera, Senhor, as colheitas, Senhor. Libera, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Hoje é o Teu Pentecostes, Senhor. Hoje é o dia do Teu chamado. Hoje é o dia que desce o fogo do céu, Senhor, nesse vento impetuoso, Senhor. Labaredas de fogo começam a descer agora e o seu corpo é revestido agora com a presença do Espírito Santo. Agora sente o calor, sente o fogo, sente o vento, sente a presença do Espírito tomando essa casa, Senhor. Sopra sobre esses ossos secos, Senhor. Sopra sobre esses ossos secos, Senhor. A vida
a vida, Senhor, seja agora, Senhor. Senhor, cada um que aqui está sendo tomado pela tua presença. Cada um que aqui está, Senhor, está sendo tomado, Senhor, por esse ambiente, Senhor, espiritual que tu tem colocado, Senhor. Nossos corações, nossa vida, todo lugar onde nós estávamos, Senhor, onde nós vivíamos em desobediência. Senhor, aqueles 120 foram batizados. E todos que aqui estão também foram batizados. A presença do Espírito, ela tomou a sua casa, tomou o seu ambiente. E agora, se você quer viver esse novo tempo, se você deseja tomar uma decisão, o momento é agora. Pentecoste não foi lá no passado. Pentecoste não foi só naquele momento, 50 dias depois da partida de Jesus. Pentecostes é hoje. Você pode viver esse tempo. Você pode viver esse momento e andar lado a lado com Jesus. Sentir o poder. O Espírito Santo, ele só pode entrar. Só pode encher onde Jesus é o Senhor. Então comenta agora, aqui, coloca aqui o teu comentário. Coloca aqui se você quer se entregar para Jesus, se você já se entregou para Jesus, se você quer ser renovado. Coloca aqui o teu comentário, para que eu possa saber para quem eu estou orando. Coloca aqui o teu comentário, para que eu possa te conhecer. E se você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero orar contigo. E nós vamos orar juntos, e você vai receber a presença de Jesus também na sua vida. Já temos Deus, recebemos o Espírito, e você aceitando Jesus terá plenitude. Pentecostes não precisa de multidão, ela só precisa de corações sedentos, diz a pastora Jaqueline. Então recebe agora o vento impetuoso e seja revestido. Amém, Rose? Recebe o Espírito. Recebe o Espírito Santo aí no lugar onde tu está. E envia para onde tu fores. Pentecostes não é o passado, é agora. Vamos orar agora aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então repete comigo, a você que quer ser renovado também, Maia, Giselda, quer ser renovado, repita comigo, todos que aqui estão, repitam comigo. Jesus Cristo, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida. Renova, Senhor, a minha presença contigo. Renova, Senhor, os meus laços contigo. Anda comigo, Senhor, a cada dia. Senhor, eu te aceito em minha vida. Guia os meus passos. E hoje, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Ou diga, hoje eu confirmo que tu és o meu único e suficiente Salvador. Hoje eu entrego a minha vida a ti, Senhor Jesus. E você agora vai começar a receber a liberação do céu. Agora, tudo aquilo que nós oramos pelo batismo, pelos dons, tudo isso agora começa a ser ativado em ti. Essa palavra profética está sendo liberada nesse momento. E você começa a receber agora a presença do Espírito Santo. Se você tem alguma enfermidade, você será curado. Se você tem uma necessidade, você será transformado nessa necessidade. O Espírito Santo começa a tomar o teu ambiente agora novamente. E você começa agora a ser renovado em todos os sentidos. As línguas espirituais estão sendo liberadas sobre você. Você agora começa a receber mais do Espírito Santo.
Hoje, às 9 horas, você recebeu o seu Pentecostes. Você está sendo revestido no seu interior. Você não está sendo curado de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você começa a receber de dentro para fora e começa a sair um calor, começa a sair algo novo. Você começa a receber algo novo agora, então receba. Você não pode ficar sentado, então se levanta. Você não pode ficar parado, então se mova. Você está sentindo que precisa orar, falar, comece a falar, comece a orar junto. Então, o fogo ainda está caindo, o fogo ainda está sendo derramado. Você pode sentir esse fogo de Pentecostes agora, nesse domingo profético e especial que você está vivendo. Começa a receber agora o seu batismo. Começa a receber agora a sua renovação. Começa a receber agora línguas novas. Começa a receber agora uma nova unção. Começa a receber agora a ativação de dons. Dons espirituais sejam ativados. Dons espirituais sejam ativados aqueles que ouvem. Agora, Senhor, começa a liberar, Senhor. Começa a liberar o teu Espírito Santo, Senhor, e aquele que ouve agora, Senhor. Começa a receber do teu Espírito Santo, Senhor. Enche, Senhor, essa casa, Senhor, como tu encheste o cenáculo em Pentecostes, Senhor. Enche agora essa casa, Senhor, com a linguagem espiritual de autoridade, de ousadia, de evangelismo, Senhor. Enche agora com Pentecostes, Senhor. Enche agora com a colheita, Senhor. Enche agora, Senhor, esse ambiente, Senhor. Enche, Senhor, do teu Espírito, Senhor. Enche do teu Espírito, Senhor. Todos sejam renovados no Espírito. Todos sejam cheios do Espírito Santo. Todos sejam renovados no Espírito Santo. Pentecostes chegou sobre a sua casa. Pentecostes chegou sobre a sua vida. E você não é mais o mesmo. Você recebeu agora a sua ativação que desceu do céu. Você recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida. Você recebeu Jesus Cristo sobre a sua vida. E você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Recebe a presença do Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Neste domingo, você recebeu a ativação que veio do céu. Você recebeu Pentecostes sobre a tua casa. Em nome de Jesus, você recebeu muito mais e muito mais ainda receberá nos próximos dias. Quando eu soprar agora, o sopro do Espírito Santo vai te tomar. E a sua casa, a sua vida será transformada. Em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem alguma necessidade, se você tem uma oração específica, coloca aqui nos comentários ou me chama lá no privado para a gente estar orando por você. Se você quer participar do nosso ministério, se você quer andar com a gente, se você quer receber mais ativações, chama lá no privado que eu respondo e a gente começa a ministrar, fazer as liberações, começa a andar juntos e o Espírito Santo começa a se mover nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana excelente, que você tenha um domingo excelente na sua família. Shalom, Ana Cecília, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Você pode entrar em contato por esse WhatsApp que a pastora Jaqueline colocou aqui, o 51 9919 4747, e nós vamos responder você, vamos estar orando com você. Você vai estar recebendo a presença do Espírito Santo. Muito em breve nós vamos estar anunciando a mentoria, os cursos lá na Axis. Então fica ligado aqui nas redes que nós vamos estar comunicando, tá bom? Que o Senhor Espírito Santo esteja sobre a tua vida, que o Senhor nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja contigo nos próximos dias e nesta semana seja cheia da presença do Espírito Santo. Seja transformado em todos os seus sentidos. Amém? Deus te abençoe. Shalom.